Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre alfabetização matemática inclusiva. Quando a gente pensa em processo de alfabetização matemática, nós pensamos muito em jogos matemáticos, nós pensamos em muitas brincadeiras, onde as crianças podem pular, manipular, criar, cantar, né? Fazer muitas atividades utilizando os dedinhos, utilizando o corpo para poder resolver várias questões relacionadas aos conceitos matemáticos que estão relacionados à própria alfabetização, né? E como é que a gente vai pensar, então, numa alfabetização matemática quando na nossa sala de aula nós temos um estudante com algumas singularidades que vão fazer com que a gente precise repensar um pouco essas estratégias? Vou trazer aqui para vocês o caso do Bruno. O Bruno, ele é um aluno muito esperto, muito inteligente, que é aluno do primeiro ano de alfabetização, já tem 6 anos, foi matriculado perto da casa onde ele mora. E ele é um aluno muito feliz, muito contente, que adora ir para a aula. Bruno, ele é deficiente físico. Ele utiliza a cadeira de rodas para poder se locomover. E a deficiência dele é específica, é decorrente da paralisia cerebral. E ele tem alguns comprometimentos. Ele tem alguns comprometimentos com os movimentos das mãos, das pernas, né, no controle da cabeça. E ele também ele demanda de um apoio, né, de um apoio de uma pessoa, de uma cuidadora, para que ele possa se alimentar, beber água, né, e fazer a sua higiene. E é um estudante que, além dele precisar desses cuidados, ele é um estudante que se comunica de uma maneira também peculiar, né? Ele se comunica através do olhar. Então, o Bruno, quando ele quer alguma coisa, ele faz esse movimento. Ele estica os olhos para dizer sim quando ele quer alguma coisa. Ou, às vezes, dá aquele belo sorriso. E quando ele dá o sorriso, quando ele estica os olhos, a gente sabe que ele está satisfeito e que ele quer fazer aquela atividade, que está entendendo o que é para ser feito. Quando ele não quer a atividade, quando ele não está bem ou quando ele não concorda com alguma questão, ele balança a cabeça e diz que não quer, ou então fecha a expressão para dizer que ele não está muito satisfeito com aquela atividade. Muito bem. Criança nessa idade gosta mesmo muito de correr, de brincar, de pular, de participar de todas essas atividades, e o Bruno também, né? E nós sabemos que nesse ano de escolaridade, muitas atividades que envolvem o conceito de construção do número, né, que está diretamente relacionada à alfabetização matemática, às estruturas da contagem, nós sabemos que as crianças precisam mesmo dessa manipulação, de pegar os objetos, de pular. E como é que nós vamos fazer então com o Bruno, né? O Bruno, ele tem direito ao acesso à escola, à permanência, como todos os outros alunos, e ele também tem o acesso ao currículo, né? Ele tem todo o direito de aprender, né? Então, o Bruno, ele foi matriculado no primeiro ano e ele vai ter o ano inteirinho, como os outros estudantes, para se apropriar do conceito da construção do número. E como que nós vamos fazer para eliminar algumas barreiras, né? Nós vamos precisar eliminar as barreiras atitudinais, muitas vezes,
que estão relacionados à questão do próprio preconceito, de achar que esse estudante não deveria estar matriculado nessa escola, mas essa questão ela já foi superada, né, com a lei brasileira de inclusão, com a LDB, com várias normas, né, que garantem o acesso à permanência e aprendizagem de todos os estudantes, né, independente das suas singularidades. Então, a primeira barreira é a barreira atitudinal. Ele é um estudante de direito e todo estudante aprende, inclusive, especificamente, o Bruno, né? Muitas vezes a gente pensa que um estudante com essas características tem associado uma deficiência intelectual, mas nem sempre. Às vezes é a forma como a gente lida com o nosso estudante, a forma como a gente interage com esse estudante, dialoga com esse estudante, é que muitas vezes vai ser uma barreira para a gente identificar o quanto eles são inteligentes e são capazes e pensam sobre tudo que está ao seu redor e tem várias opiniões sobre isso também. Então, a barreira atitudinal, ela é a primeira barreira que a gente vai precisar eliminar. Primeiro, garantir o acesso à permanência e aprendizagem desses estudantes, né? Ele é um aluno de direito. Segundo, entender que todos os alunos têm o direito de aprender, porque a aprendizagem é que vai gerar o desenvolvimento. A escola é o espaço privilegiado para a gente trabalhar com né, com todos os conceitos construídos cientificamente, né, historicamente na nossa cultura. E o Bruno também tem o direito de ter acesso a todas a tudo que existe no mundo relacionado, como a gente está trabalhando aqui com a matemática, relacionado com todos os conceitos que a gente trata na área da matemática, né? Principalmente na área da alfabetização matemática. Uma outra barreira, né, que a gente vai precisar também pensar direitinho é a barreira da comunicação. Estabelecer com ele formas da gente dar oportunidade do Bruno expressar aquilo que ele pensa sobre determinado assunto, determinada situação, problema, determinados desejos, né? Questões, reflexões. Existem várias formas. E a primeira forma que a gente precisa garantir é a comunicação que foi iniciada com esse estudante através do sim e do não. Então, para a gente entender o que o Bruno sabe, né, o que ele conhece, se ele está entendendo o comando, o que é que tem que ser feito, é muito importante aprender a formular perguntas, porque dependendo da forma como a gente pergunta, nós vamos garantir uma resposta mais eficaz do Bruno. Então, em uma determinada atividade que o Bruno deva fazer um trabalho relacionado a número e a quantidade, ele vai ter a oportunidade de jogar, fazer parte do jogo, como todos os estudantes. Ele vai olhar a quantidade que foi sorteada para ele através de cartas ou de dados, ele vai olhar, ele vai observar aquela quantidade e a professora vai perguntar para ele ou algum colega vai perguntar para ele: Bruno, qual foi a resposta? Qual é a resposta dessa situação? E aí ele vai ter a possibilidade, através de opções, né? A professora muitas vezes ela mostra dois números, duas respostas, e dentre essas está a resposta correta. Por exemplo, se a resposta for 5,
ele vai poder olhar, né? Bruno, aonde é que está essa resposta? Qual é a resposta correta, né? É o 5 ou o 3? E ele pode olhar e indicar qual é uma dessas respostas, a resposta correta, e a gente identificar se ele compreendeu ou não aquela situação. Então, primeiro nós vamos pensar na eliminação das barreiras atitudinais, que muitas vezes elas já já não vai nos permitir, né, que dependendo da forma como eu enxergue o Bruno, a não pensar em estratégias de aprendizagens que vão gerar o desenvolvimento, porque eu preciso acreditar que ele é um aluno que aprende, né? Uma outra barreira é o da comunicação, e a gente eliminando essas duas barreiras, nós vamos começar a pensar em como ele poderá participar de todas as atividades de brincadeiras e de jogos, aonde ele possa também refletir sobre o conteúdo, fazer perguntas, vivenciar atividades aonde ele possa ter a oportunidade de contar, de representar essa quantidade, de comparar quantidades, e, e nesse processo ele pode aprender a, né, como a todos, todos os conteúdos que são relacionados para a alfabetização matemática dele. Uma das atividades que que a gente tem trabalhado, vamos pensar, um jogo da amarelinha, né? Um jogo da amarelinha no chão, uma configuração retangular. Nesse jogo da amarelinha, existem números aleatórios, né, de 1 a 9, numa configuração retangular de 3 em 3. E o Bruno, ele também vai participar. Como é que as crianças participam? Elas jogam os dois dados. A partir do momento que elas jogam os dois dados, elas vão somar as quantidades. Se essas quantidades, por exemplo, deu uma quantidade 6 ou deu a quantidade 6, ela vai pulando com um pé só pelos algarismos que estão desenhados no chão e até chegar no número que corresponde àquela quantidade. Chegou naquela quantidade, ela vai colocar a pecinha dela e marcando o número 6. Chegou a vez do Bruno agora. Como é que nós vamos fazer para que o Bruno participe dessa atividade junto com seus pares? O Bruno, ele vai receber os dois dados, como todas as crianças, né? E com o movimento que ele faz, né, com o seu corpo, ele vai jogar os dados e nós vamos acompanhar os resultados. Terminou o resultado, eu não vou mostrar, não vou dar resposta para ele, mas eu vou pegar esse dado, ou o coleguinha vai pegar esse dado e ele vai olhar para ver qual foi o resultado, quanto é que deu aquele dado. Então vamos imaginar que o Bruno contou junto com os colegas e um dado deu a quantidade 3 e no outro dado deu a quantidade 2. E junto eles vão contando. 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto um colega vai marcando com o dedo e falando oralmente, o Bruno vai acompanhando, esticando o olhar. Então, esse olhar que muitas vezes ele significa o sim, a partir do momento que o Bruno está contando, esse gesto ele tem um outro significado, que é a contagem de um em um. E agora, como é que o Bruno vai fazer para ele marcar no chão, nessa amarelinha, a quantidade 5? É ele que tem que colocar. Só que nós vamos precisar de alguém, ou de um colega, ou do professor, que possa ser a extensão do corpo dele. E aí, o que é que nós fazemos normalmente? O professor, ele se posiciona
em um dos lados da amarelinha e ele vai fazendo a varredura junto com o Bruno. Ele se posiciona num número e pergunta: é esse o número 5? Aí o Bruno diz assim: é esse? Aí ela vai para o número do lado: é esse o número 5? Ele diz assim. Até ela vai caminhando e até quando o Bruno observa a quantidade e estica os olhos para dizer sim. A professora pergunta: é esse o número 5? Então, a professora vai e coloca a peça do Bruno de acordo com a indicação que ele, em ação, ele jogando, foi ele que colocou essa peça nesse lugar. Então, como a gente pode observar, essas adaptações dessas atividades, elas são muito importantes a partir do momento que a gente conhece as peculiaridades desses estudantes. Só que nós precisamos ter o cuidado para que a gente não faça por ele, não responda por ele, mas que a gente proporcione atividades aonde o estudante, nesse caso o Bruno, possa dar a pergunta, possa responder as questões de uma forma ativa. É ele que está pensando sobre isso, é ele que está tomando as decisões para efetivamente trabalhar e participar dos jogos como todas as outras crianças. E a partir do momento que eu observo o Bruno em ação e que vejo que ele está jogando, né? Que ele está fazendo essa relação, eu posso identificar um saber, que é o Bruno relaciona quantidade ao número. E isso é muito importante. A partir do momento que eu identifico esses saberes do meu estudante, eu posso começar a planejar outras atividades que vão solicitar outros desafios para que a gente possa continuar construindo os conceitos relacionados à construção do conceito de número, tá? Bom, esses assuntos, né, nós vamos trabalhar ao longo do curso de alfabetização matemática inclusiva e espero que possamos entender, compreender que hoje, quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva inclusiva, nós trabalhamos dentro da perspectiva de que todos os estudantes aprendem. Aprendem a partir do momento que a gente começa a pensar nas adaptações adequadas aos estudantes e que eles possam participar ativamente de todas as atividades como as demais crianças. Um abraço.